Sétimo ano, boa tarde. Nós só temos uma aula hoje, né? O nome do nosso assunto é tipos de sujeito. Página 97. Então, vamos ver a classificação do sujeito. Então, na página 97 só tem atividade. Vamos à página 98. Sujeito simples e composto. O sujeito simples é aquele formado por um só núcleo. O sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Aqui nós temos um exemplo. A natureza também tem as suas receitas. Então, quem é o sujeito aqui? A natureza. Quem é a palavra mais importante que nós chamamos de núcleo? Que é aquela palavra que se nós retirarmos, a oração ela perde o sentido. Então, a palavra mais importante aqui é natureza. Como só tem um núcleo, é chamado de substantivo, como é de sujeito simples. O trigo e o açúcar, por exemplo, podem ser considerados os sedimentos. Aqui nós temos dois núcleos. Quais são? Trigo e açúcar. Se eu retirar a palavra trigo, fica o açúcar, por exemplo, podem ser considerados sedimentos. Então, a oração ela perde o sentido porque o verbo se encontra no plural. Eu tenho que ter dois núcleos, que são o trigo e o açúcar. Se eu tenho dois ou mais núcleos, que pode acontecer da oração ter dois ou mais núcleos, eu tenho um sujeito composto, tá? Maria é estudiosa. Quem é o sujeito? Maria. Só tenho um núcleo, sujeito simples. Paulo e Maria são estudiosos. O verbo já passa para o plural. Tenho dois núcleos. Aí eu tenho um sujeito composto. Agora vamos ver o sujeito desinencial. É aquele que não está explícito na oração, mas que pode ser identificado pela desinência verbal. Aqui não tem nenhum exemplo por enquanto, mas eu vou citar um. Então veja bem, gosto de café com leite. Quem gosta de café com leite? Eu. Esse eu é um pronome pessoal que representa o meu nome. Vamos ao cinema. Quem vai? Nós. Esse nós é o pronome pessoal que representa duas ou mais pessoas. Então, esse sujeito, ele não se encontra na oração. Nós podemos identificá-lo através do verbo. Então, quando nós podemos identificar o sujeito somente através do verbo, ele está implícito, ele é chamado de sujeito desinencial ou sujeito oculto. Sujeito indeterminado é aquele que não apresenta na oração, não está presente na oração e não pode ser identificado nem pelo contexto, nem pela desinência verbal. Por exemplo, rasgaram meu caderno.
Quem rasgou? Não sei. Perderam meu livro. Quem perdeu? Não sei. Quebraram meu lápis. Quem quebrou? Não sei. Roubaram minha caneta. Quem roubou? Também não sei. Então, quando nós não identificamos o sujeito, nem pelo verbo, nem ele está presente na oração, nós temos um sujeito indeterminado. Nós não sabemos quem praticou a ação. Temos também a oração sem sujeito. A oração sem sujeito já está dizendo, não tem sujeito, né? Então, acredita-se que pode haver dezenas de espécies de cães que ainda não conhecemos. Acredita-se, mas nós não vemos sujeito nessa oração. Então, há dias que não chove, também não tem sujeito, né? Faz anos que não lhe vejo, ou que não a vejo, né? Também não tem sujeito. Então, a oração é sem sujeito. Só que a oração sem sujeito, ela tem algumas regras. Vamos ver. Confira. Olha, algumas orações são constituídas apenas de predicado. Isso acontece quando nelas são empregados verbos cuja ação ou fato não podem ser atribuídos a nenhum ser. Esses verbos são chamados verbos impessoais. Os verbos impessoais, já está dizendo, não são pessoais, né? Os verbos pessoais é aquele que eu digo, eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Esses são os verbos pessoais, em que eu coloco todas as pessoas gramaticais, que são eu, tu, ele, no singular, nós, vós e eles, no plural, tá? Então, quando isso não acontece, o verbo é chamado de impessoal. Uma oração formada apenas por predicado com verbo impessoal, empregado na terceira pessoa do singular, é conhecida como oração sem sujeito. Então, quando eu digo empregado na terceira pessoa do singular, é porque ele não é conjugado em todas as pessoas como os verbos pessoais. Confira no quadro abaixo os verbos impessoais que compõem as orações sem sujeito e seus respectivos empregos e exemplos. O verbo haver, o verbo fazer e o verbo ser, eles são verbos impessoais, conjugados apenas na terceira pessoa. Então, vamos lá. O verbo haver, como sinônimo do verbo existir, não haverá vagas. Exemplos, não haverá vagas. Então, eu poderia trocar o verbo haver pelo verbo existir. Não existem vagas, né? Então, esse verbo, ele é um verbo impessoal. Então, o verbo haver, quando eu puder trocar pelo verbo existir, ele é um verbo impessoal. Indicando o tempo passado. Há 3 anos que não encontro meu amigo. Há 3 anos que não encontro meu amigo. Então, o verbo haver, nesse caso aí, ele está no passado. Há 3 anos que não encontro meu amigo. Ele está no passado, ele também é impessoal. O verbo nevar, chover, ventar, amanhecer e etc.
são os verbos que nós chamamos de fenômenos da natureza. Então, os verbos que são chamados de fenômenos da natureza, eles também são verbos impessoais. Isto é, eles não podem ser conjugados. Esses aí não são conjugados em nenhuma pessoa. Indicando o fenômeno da natureza, como por exemplo, ontem nevou nas serras, eu não posso conjugar, eu nevo, tu nevas, ela neva, nós nevamos, né? No inverno amanhece mais tarde. Eu amanhece, tu amanhece, eu amanheço, tu amanhece, ele amanhece. Eu chovo, tu choves, ele chove. Eu relampejo, tu relampeja, ela relampeja. Eu nevo, tu nevas, ela neva. Então, gente, os fenômenos da natureza são verbos impessoais, eles não podem ser conjugados em nenhuma pessoa. Agora vem o verbo fazer, indicando o tempo. Preste bem atenção, que o verbo fazer, quando é que ele é impessoal? Porque o verbo fazer, eu posso conjugá-lo se ele não for impessoal. Tá? Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. Ele é um verbo irregular, até aí, né? Agora vamos ver quando ele é um verbo impessoal, indicando tempo passado ou futuro. Faz anos que não vejo meu primo. Esse verbo ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Faz quem? Ele, né? Faz anos que não vejo meu primo. Ele também é impessoal quando ele indica fenômeno da natureza. Na Bahia fez calor no mês passado. Veja bem, o verbo fazer, ele é impessoal quando ele indica passado ou futuro ou fenômeno da natureza. Tirando isso, ele é conjugado normalmente. Ele é apenas um verbo irregular. Não é conjugado igual aos outros verbos regulares. Ele tem mudança no seu radical. Porque eu digo eu faço, é C cedilha. Quando eu digo tu fazes, já vem com Z. Por isso ele é chamado de verbo irregular. O verbo ser, em expressões de tempo, somente em expressões de tempo. É verão no Brasil, tá? Tirando isso, conjuga-se normalmente. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois e eles são, né? Então, ele só é impessoal quando ele estiver indicando tempo. Então, gente, aí nós temos a classificação do sujeito, tá? São assuntos que vocês já viram no 6º ano, né? Só que foi mais simples. Agora, teve algumas modificações, alterações. Agora vamos ver atividade, começa aqui na página. Atividade começa na página 97. Primeira, leia o trecho de uma reportagem que faz uma comparação curiosa para explicar a formação da rocha sedimentar. Curioso, porém, é perceber que o processo que leva à formação de uma rocha sedimentar pode ser comparado às etapas que transformam ingredientes em um delicioso bolo. Vejamos. O trigo e o açúcar, por exemplo,
podem ser considerados sedimentos que foram depositados numa forma, a bacia sedimentar. O ovo e a manteiga, usados por sua vez, funcionam como cimento. E logo após os ingredientes terem sido misturados, eles devem ser levados ao forno, onde ocorrerá um aumento da temperatura e da pressão por um determinado tempo, a diagênese, que resultará em um belo bolo de maneira parecida a que ocorre com os sedimentos que originam as rochas sedimentares. Viu só como a natureza também tem as suas receitas? A letra A. Você já conhecia o tipo de rocha citado no texto? Em caso afirmativo, essa letra A teria que ser em sala, tá? Mas você pode responder só até aqui. Você já conhecia o tipo de rocha citado no texto? Se você já conhecia, você coloca sim e dá alguns exemplos. 2 linhas. Letra B. Com que objetivo o autor fez uma comparação entre a formação de uma rocha sedimentar e as etapas que transformam ingredientes em um bolo? Deixe em 3 linhas. Segunda, no segundo parágrafo, há 2 frases que comparam elementos. Quais são elas? Classifique-as em verbais ou nominais. Se vier com verbo, verbal. Se vier com nomes, nominal. Deixe 3 linhas. Tem que colocar o nome das frases, né? Então vamos deixar 4 linhas. Tem que colocar o nome das frases, não. Tem que colocar as frases e classificá-las. 4 linhas. Letra B. Indique o sujeito e seu ou seus núcleo ou núcleos nesta oração. O ovo e a manteiga funcionam como cimento. Daí você coloca o sujeito e depois núcleos. Coloca os núcleos. Deixem 2 linhas. Terceira, ainda no segundo parágrafo, há uma frase que expressa orientação. Letra A, qual é essa frase? Ela é nominal ou verbal? Você vai retirar a frase e colocar se é nominal ou verbal. Deixe em 3 linhas. B, qual é o sujeito da oração? Os ingredientes devem ser levados ao forno. Esse sujeito é formado por quantos núcleos? Deixe em 3 linhas. Quarta, releia a seguinte oração. Viu só como a natureza também tem as suas receitas? Letra A, considerando o contexto em que essa oração foi empregada. A quem se refere a ação da forma verbal destacada? 2 linhas. B. Como você chegou a essa conclusão? 2 linhas. Vamos à página. Muito calor, viu, gente? Não pode ligar o ventilador porque fica um barulho esquisito. Vem aqui na página 98. Essa primeira aqui que vai ficar como segunda, né? Não, como quinta. Olha aí. Você não vai copiar, vai ser somente para marcar, você marca no livro. Não é só para marcar. Para analisar. Analise estas orações retiradas do trecho da reportagem
sobre a formação das rochas sedimentares. A natureza também tem as suas receitas. 2. O trigo e o açúcar, por exemplo, podem ser considerados os sedimentos. Letra A. Que diferença entre os sujeitos de cada oração? Deixem 4 linhas. B. O que é possível concluir acerca disso? Deixem 2 linhas. Daí vem a letra C. Com base nessas informações, classifique o sujeito da oração 1 e o sujeito da oração 2 em sujeito simples ou composto. Deixem 4 linhas. Vai faltar. Aqui na página, nós vamos parar assim, vamos ver mais essa página 98. Eu tenho que pegar o 9º ano agora. Releia o parágrafo a seguir, retirado do texto da página anterior, e observe a forma verbal destacada. Curioso, porém, é perceber que o processo que leva à formação de uma rocha sedimentar pode ser comparado às etapas que transformam ingredientes em um delicioso bolo. Vejamos. O trigo e o açúcar, por exemplo, podem ser considerados os sedimentos que foram depositados numa forma, a bacia sedimental. Letra A. Em que forma verbal a forma verbal destacada está? Quando diz vejamos, imperativo, negativo, imperativo, indicativo ou subjuntivo. Quando eu digo vejamos, está no modo imperativo, subjuntivo ou indicativo. Indicativo, fato real. Subjuntivo, dúvida. Imperativo, ordem, pedido ou conselho. 2 linhas. Em sua opinião, por que ela foi empregada nesse modo? 3 linhas. C. Qual é o sujeito dessa forma verbal? Como você identificou essa informação? Deixem 3 linhas. E a letra D, o que o emprego dessa forma verbal confere ao texto. Tá? Nós vamos encerrar até essa questão. E na próxima aula, deixa eu ver quando é a nossa próxima aula, acho que é amanhã, né? 7º ano. 7º ano, terça, amanhã, né? Não. Quarta-feira. Amanhã nós não temos. Quarta-feira. Então, quarta-feira nós terminaremos a atividade. Você vai fazendo essas, né? Quarta-feira a gente vai terminar e na próxima, daí você envia, tá? Na próxima aula a gente faz a correção, tá bom? É só uma aula, vou pegar agora o 9º ano. Boa tarde. Meu Deus. Pronto. Já? Foi até o final da aula mesmo.